Oi, gente, aqui é a Júlia do livro Nutri e hoje a gente vai bater um papo sobre Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Esse livrinho maravilhoso que já se tornou um dos meus livros preferidos da vida. E assim, eu vou tentar dizer os porquês e dar uma geral no assunto para depois contar sobre a história. Primeiro, eu jurava, de verdade, não sei porquê, mas eu jurava que esse livro ia ser só mais uma história de amor, sabe? Mais um bom romance, assim. Escrito pelo um dos melhores autores brasileiros de todos os tempos, que é Jorge Amado, não é mesmo? E assim, eu não sei por que eu pensava isso, sendo que eu já li outros livros desse autor. Porque o Jorge Amado, gente, é um brasileiro, assim, nato, sabe? Ele é o brasileiro e ele retrata perfeitamente bem o povo brasileiro. Essa história aqui vai se passar no comecinho do século XX, em 1925, na cidade de Ilhéus, na Bahia. E assim, nessa época, a Bahia era uma grande exportadora e produtora do cacau. Nesse livro, você não vai encontrar apenas a história de amor entre o Círio Nassib e a retirante Gabriela, porque provavelmente muita gente conhece pelo menos por cima essa história por conta das inúmeras adaptações que ela teve para a televisão brasileira, não é mesmo? Inclusive, a única que eu me lembro de assistir foi a que passou na Globo, acho que deve fazer uns 5 anos mais ou menos, com a Juliana Paz como Gabriela, sabe? E, mano, a Gabriela, assim, quando você lê aqui a história, a Juliana Paz fez uma perfeita Gabriela, sério. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Porque, assim, aqui Jorge Amado vai começar mostrando pra gente como era essa típica sociedade brasileira, sabe? Ali do começo do século XX, como eu já disse. Numa cidade que, assim, eu não conheço Ilhéus, mas pelo que ele descreve aqui, eu acredito que pelo menos na época era uma cidade pequena, sabe? Porque o tempo todo na história ele vai ficar dando características assim de cidades pequenas e antigas, sabe? Principalmente assim, questões como fofocas em todas as esquinas das tias, das senhoras solteironas da cidade, sabe? Sobre todo mundo, sobre os jovens e tudo mais. Também vai ter muito aqui a questão do coronelismo. Eu não sei se eu posso chamar assim, porque aqui já é século XX, mas enfim. Vai ter muito essa questão de os coronéis e os senhores ali, donos das terras de cacau, que vão, tipo, mandar na cidade mesmo, sabe? E, mano, eu não esperava por isso. De verdade, eu fiquei surpreendida e eu gostei muito porque isso tornou a história muito mais interessante. E, assim, o autor também discorre incrivelmente bem, sabe, sobre isso. Sobre todas as questões que vão permear ali uma sociedade brasileira que precisa, tem como o principal. Como chama, gente? O principal produto da economia, no caso, vai ser o cacau. Vai ser a produção cacaueira, não é mesmo? Aqui na história, então, o tema central vai ser, sim, o romance entre a Gabriela e o Nassib. Mas, além disso, assim, o que já vai começar o livro falando sobre, porque isso é uma questão, outra questão. A Gabriela foi aparecer só lá pela página 100, sabe? Que a gente foi conhecer a Gabriela. E o outro ponto, que é um dos principais tocados aqui, é uma luta política muito forte entre um exportador de cacau, se eu não me engano, que se chama Mundinho Falcão, eu tenho problema com nomes, e vai ser essa luta entre ele e entre o coronel Ramiro Bastos, que é, assim, um dos principais coronéis ali da época, ele que meio que governava a cidade de Ilhéus, sabe? E o Mundinho Falcão vem com um lado, assim, moderno, sabe? Porque ele realmente quer fazer mudanças ali na cidade de Ilhéus. Tem muita coisa, assim, já super ultrapassada ali acontecendo na cidade, e muita coisa errada também. Por conta dessa questão, assim, dos coronéis ali, dos donos das terras de cacau, comandar em tudo, sabe? Só ficar com tudo de bom e do melhor pra eles, e a população fica de fora. A população que se estrepa toda, sabe? Estrepola? Não sei. Não lembro qual palavra que é essa, mas enfim.
A história vai começar com o Jorge Amado contando sobre como foi a produção de cacau nesse ano em Ilhéus e mostrando esses coronéis, esses homens poderosos, como sempre, nessa sociedade patriarcal, que ficam ali conversando sobre o tempo, conversando sobre a vida, andando pelos bares da cidade, tomando uma pinguinha e andando em outro lado e não sei o que, e fofocando. E, gente, como esse povo fofoca, nossa senhora, parece até minha cidade, meu Deus. Mas o povo que fofoca, igualzinho em Santa Vitória, me identifiquei pra caramba. Enfim... Aqui vai acontecer, assim, uma questão da Barra, se eu não me engano é assim que chama, Barra de Ilhéus, não sei falar. Mas é o porto ali da cidade, né, onde chegam os navios e sai para exportação e com viajantes e tudo mais. E esse porto ali, a Barra de Ilhéus, como eles falam, vai estar com problemas técnicos. Não entendo esses problemas civis assim, mas tá, tipo assim, tá estragada, ela tá precisando de uns ajustes novos nesse porto. Aí o que acontece? Muito tempo estão enrolando ali os governadores para chamar algum engenheiro, chamar alguém para consertar isso. Por quê? Porque conhecemos aqui como é a sociedade brasileira, não é mesmo? O poder está cagando para a população e para as suas necessidades e para os bens públicos. O poder quer o quê? Ainda mais nessa época, queria só pegar dinheiro para eles mesmos e pronto. Então é isso que acontece, sabe? Aí o Mundinho Falcão vai chegar ali e vai ficar assim, gente, precisamos dar um jeito nessa barra aí, não é mesmo? E inclusive ele chega lá pelo porto, sabe? E aí tem uma comoção, isso é no comecinho do livro. Tem uma comoção da cidade inteira, toda a população vai lá vendo ele chegar e tipo, nossa, então é ele, Mundinho Falcão, caramba, estávamos esperando por você pra melhorar a situação aqui do lugar, não é mesmo? É mesmo, tananã, tananã. E aí, gente, ele chega e já começa, assim, essa disputa super disputa política mesmo, porque todo mundo, assim, é o tal do voto de cabresto, sabe? Todo mundo só votava no Coronel Ramiro Bastos, quando tinha as eleições e tal, e assim, votava nas outras pessoas ali, só falava assim, votava em quem ele indicava e tal. Aquela velha história que a gente conhece, não é mesmo? Do voto de cabresto. E aí as pessoas só votavam nos mesmos homens poderosos e a situação não mudava nunca por conta de todos os favores que eles faziam para a população, por conta de falta de informação da população, de falta também de uma opção melhor para governar, né? E aí quando o Mundinho chega, isso já vai começar a mudar. Isso aí é um ponto da história, um dos pontos principais. Outro ponto conhecemos o Círio Nassib, que possui um bar ali muito bom, muito ótimo, muito famoso ali no centro de Ilhéus, que todo mundo vive ali no bar dele. Eu esqueci o nome do bar, porque, como sempre, eu esqueço o nome das coisas, mas assim, o Nassib tem esse bar ali e ele é incrível, gente. Tipo, todo mundo se encontra ali, é o point da cidade, sabe? Todo mundo se encontra no bar pra tomar uma pinguinha, pra ficar ali depois do almoço de boa. E assim, você vê que a vida é muito pacata, muito sossegada na cidade, de boas. Tirando as questões de ser uma sociedade muito atrasada e assim, como que eu posso dizer? Qual a palavra, gente? Muito, tipo, muito antiga, muito tradicional, sabe? Porque aqui vai ter aquela coisa de as mulheres não poder fazer o que elas querem, de todos os, não só os coronéis, mas assim, todos os homens da cidade, todos os maridos mandam na mulher, a mulher fica só dentro de casa cuidando da casa e dos filhos e sabe, não pode fazer nada, enquanto o homem faz o que ele quer, o homem sai, trai a mulher, assim, isso aqui é todo mundo, tipo assim, todos os maridos ficam saindo de casa, indo pros cabarés, se encontrar com seus amigos, sabe, e fica traindo as suas esposas e cuidando, como que eles falam? Que eles ficam, tipo, mantendo raparigas, sabe? Que, assim, tipo, tem muitos casos aqui de homens que ficam bancando mulheres, que não são as esposas deles, que no caso são as raparigas, fica bancando elas, tipo, vou comprar essa casa aqui pra você, você fica aí, quando eu quiser te ver, eu venho aqui, e aí depois eu vou lá, fico com a minha esposa de boa e tudo certo, e assim, ninguém liga.
Tipo, como se não tivesse nada de errado, todo mundo, sabe? E fica essa situação, e assim, fiquei indignada o tempo todo, obviamente, não dá pra você não ficar indignado, mas porque Jorge Amado tem essa capacidade de dar essas, assim, crítica social pra todo lado, e aí você fica assim, não tô acreditando nessa sociedade brasileira que era desse jeito, gente, e ainda é meio assim até hoje, né? Mas enfim, acho que eu tô falando muito rápido, perdão. Então, amigos, vocês imaginem a minha frustração, o meu nível de raiva aumentando quando eu percebi que, além de toda essa questão da sujeição feminina que já é arraigada na sociedade até hoje, não é mesmo? E a gente encontra isso o tempo inteiro aqui na história. Além disso, penso tanto que piora a situação quando eu percebo que os coronéis, os homens, ficam lá todo assim, tô casado porque, né, a sociedade precisa estar casado para montar uma família, mas vou ficar por aí traindo as minhas esposas com quem eu quiser, não é mesmo? Vou pros cabarés sim, vou fazer o que eu quiser, mas quando, se por acaso eu ver a minha mulher me traindo, eu vou matar ela e vou matar o amante dela. E é isso aí que acontece aqui na história também. Isso é tipo uma lei lá em Leus. Eu tô falando isso agora porque, tipo, logo no comecinho da história também a gente já fica sabendo disso, sabe? Que eles ficam comentando no bar, assim, de um cara que matou a mulher, descobriu que ela tava traindo ele, tipo, ali no comecinho mesmo. E aí ele foi lá e matou a mulher e matou o amante da mulher, porque essa que é a lei de Leus, sabe? Pra manter a sua honra. Eles ainda falam aqui, será que eu marquei? Não sei. Mas assim, eles ainda falam no lugar aqui que honra de marido traído se lava, é tipo derramando sangue, sabe, dos traidores. E aí você fica assim, gente, que violência é essa? E não só violência, mas assim, que absurdo, porque... E aí, os caras, tipo, quando isso acontece aqui na história, quando isso acontecia na sociedade lá, e os caras matavam a esposa e o amante dela porque ele foi traído e foi pego em flagra, faz conta que ele não traía a mulher também, não é mesmo? Mas assim, quando isso acontecia, esses caras iam pra julgamento só, tipo, por uma pura formalidade, assim. Só que eles nunca eram julgados, nunca eram condenados, sabe? Eles eram levados a julgamento, mas assim, todo mundo, tipo, tapava o olho. Ficava, não, mas ele fez o que ele tinha que fazer, não é mesmo? Para limpar a honra dele de homem e blá, blá, blá. Tipo, raiva, muita raiva. E assim... Quando isso acontece, é quando a gente fica já conhecendo o Ciro é quando a gente passa a conhecer melhor o Nassib. Porque quando isso acontece, ele fica lá tipo, gente, nossa, é verdade, não é mesmo? Olha, por isso que eu não caso, porque eu ter que matar uma mulher, sabe? Só porque ela vai me trair, se ela me trair algum dia, porque isso acontecia muito aqui, né? Podemos imaginar os motivos. Maridos, senhores já de muita idade que não dava nenhum carinho pra esposa, que ficava traindo ela com tudo quanto é rapariga na rua, que nem eles falam aqui. E aí a esposa, imagina, quando ela achava um cara legal que tratava ela bem, ela traía o marido mesmo, gente. Pelo amor de Deus, olha essa história, vejam essa história. Enfim, e aí você, assim, eu criei uma afeição muito, muito afeiçoada pelo Nassib já no comecinho por conta disso, porque você vê que ele é diferente, sabe? Ele não é, ele mantém a pompa de durão assim na frente dos amigos lá no bar, tipo, nossa, é verdade, se eu casar um dia e a minha mulher me trair, eu mato ela e o amante dela também. Mas aí depois ele fica pensando sozinho, tipo, não, gente, você tá doido? Eu tenho que matar uma pessoa. Não, que absurdo, por isso que eu não caso, não vou casar, porque se isso acontecer, eu não vou dar conta de matar as pessoas por causa disso, gente. Mas que sociedade atrasada, não é mesmo? É mesmo, sabe? E entre outros vários pontos, é lógico. Porque, gente, o Nassib, ele é um amorzinho. Nossa senhora. Eu não lembro quem fez o papel dele nas adaptações da TV, mas, nossa, se for que nem é aqui, gente, ele é um amorzinho. Nossa, ele é muito bonzinho. E aí, o que acontece? O Nassib,
tá sem cozinheira pro bar dele, gente. E pra vida dele também, no caso, né? Mas assim, ele perdeu a cozinheira dele, porque a cozinheira dele era uma senhora e ela quis voltar pra cidade dela, pra junto dos filhos dela e tal. E ele ficou sem cozinheira. E aí ele fica desesperado, porque você pensa, ele é dono do, tipo assim, de um dos bares mais movimentados lá. E aí ele tem que ficar servindo, tipo, lanches lá, salgadinho, doce. E aí uma hora ou outra ele serve um jantar, tipo, chique pros coronel e tal, pro povo lá de prestígio da sociedade, pros homens apenas, né, claro. E aí ele vai buscar uma cozinheira. E adivinha só quem é que vai vir a ser essa cozinheira? Sim, gente, vai ser a Gabriela. Ai, gente, aí o amor acontece. Que nem assim, sabe, no cinema que você vê. E aí ele vai atrás. Eu não vou contar muito detalhe, porque eu não sei se isso seria spoiler, mas assim, eles se conhecem e tipo, mano, o jeito que o Jorge Amado escreve é gostoso demais. Porque você lê, tipo, sabe, a cena deles se encontrando pela primeira vez, deles se conhecendo e depois do amor surgindo entre eles. Ai, gente, é muito lindo, muito gostoso de ler, sabe? E eu amei muito. Só que aí, como nem tudo são flores, a Gabriela, cara, a Gabriela é assim um ser inexplicável. Como vários personagens descrevem durante a história, muitas vezes, tipo assim, que a Gabriela não tem, sabe, não tem como explicar. Eles nem tem. Inclusive tem um cara que é poeta aqui na cidade, que eu não lembro o nome dele, tô tentando ver se eu acho aqui. Eu nunca lembro o nome, né, dos personagens, mas tudo bem, só dos principais. E aí, eles tentam, esse cara que é poeta, ele fala assim uma hora, gente, eu não vou nem tentar descrever, lógico que ele fala com as palavras de poeta bonito, né, mas tipo, gente, eu não vou nem tentar descrever o que é Gabriela. Gabriela é assim, como a gente já sabe por conta das adaptações e tal, né, dessa história, Gabriela é aquela mulher exuberante, com cor de canela e cheiro de cravo, não é mesmo? Que seduz todo mundo ao redor, que tem uma inocência de criança, assim, muito gostosa, que ela faz tudo na maior inocência, mas ao mesmo tempo ela é super seduzente, seduz todo mundo, tipo, gente, todo mundo mesmo. Essa mulher, realmente a Juliana Paz foi a melhor escolha, na minha opinião, pelo menos, pra adaptação da Gabriela pra TV, porque essa mulher, ela seduz todo mundo, ela passa em todo lugar e todo mundo fica assim, quê? Aí você pensa, quando o Círio Nassib, o dono do bar, foi lá e contratou a Gabriela pro bar, o alvoroço que não virou na cidade de Ilhéus e do bar, não é mesmo? Mas isso aí pra vocês descobrir, vocês vão ter que ler a história, não vou contar não, tá? Mas, o romance entre eles surge, obviamente, não tinha como não acontecer, só que aí vai acontecer vários, assim, problemas que eu também não estava esperando. Eu não sei porque, na minha cabeça louca, eu achei que ia ser só um mar de rosas e não foi, né? Lógico. Porque uma das questões que acontece aqui é que, primeiro, o Nassib fica, tipo, meio sem saber o que fazer, porque ele se vê apaixonado pela Gabriela, mas do jeito que a sociedade era na época ainda, não era de boa, tipo assim, ele era um cara prestigiado, sabe, de uma família, como fala, gente, tipo assim, uma família importante e tal, não dava pra ele pegar e casar com uma cozinheira retirante, sabe, que não tem família, não tem nome, não tem dinheiro, não tem nada, não dava. E aí ele se vê muito encurralado nisso, mas aí depois, eu não sei se eu posso contar, não sei se isso é spoiler, mas assim, eles vão ficar juntos, tá? Isso aí é óbvio, mas eles vão ficar juntos, só que quando eles ficam juntos, começa a acontecer umas coisas assim, meio... começa a dar ruim, sabe? Começa a dar ruim o negócio. Por quê? Do jeito que a sociedade era na época, vocês pensam. Aí a Gabriela sendo um bicho do mato, que nem eles descrevem aqui, inclusive no final aqui, no pós-fácil do livro, o cara que escreveu o pós-fácil, que ele se chama José Paulo Paes, ele descreve a Gabriela como realmente sendo como um animal, assim, um bicho do mato, e não no lado ruim, no lado de tipo assim, não querendo, sabe, criticar, sei lá, um olhar preconceituoso sobre a personagem, pelo menos foi o que eu entendi, mas realmente descreve ela muito bem, que assim,
ela, tipo, por exemplo, a Gabriela, ela tem os instintos naturais de ver um cara e querer ficar com o cara, ela vai e fica com o cara e pronto, sabe? Ela, tipo, não pensa nas consequências, ela só segue todos os instintos dela. E ela é muito inocente também pro lado de criança, no sentido, pro lado de ser criança, por conta da criação dela, por conta de coisas que aconteceram na vida dela, que vocês vão precisar ler pra saber. E assim, ela é muito inocente nesse sentido, e por isso essa característica de animal mesmo. Animal, assim, de bicho, de seguir todos os instintos e fazer tudo. E não, ela taca o foda-se pra sociedade, ela não liga por que o povo pensa dela, sabe? E isso vai dar ruim entre ela e o Nassib em algum momento da história, por motivos que não vou dizer os quais para não ser spoiler, não é mesmo? Mas assim, é maravilhoso, tá? Essa trama é muito gostosa de ler. Você não vai querer parar de ler, não vai querer largar esse livro. E eu acho que eu não vou contar mais sobre a história, porque é muito gostoso de ler. Vocês precisam ler e descobrir sozinhos, sabe? Tirar ter suas próprias impressões e tirar suas próprias conclusões. O que eu posso dizer é: eu amei demais esse livro, ele tá todo marcado. Eu queria achar as marcações legais que eu fiz pra ler aqui, mas quem disse que eu... Ah, eu achei uma, olha só. Uma hora o cara lá, que eu nunca lembro o nome deles, tipo descrevendo a Gabriela. Aí o cara fala assim, pra que explicar? Aqui eu sabia que eu ia achar. João Fulgêncio, que era o dono da biblioteca lá, um negócio assim, olhava a rua movimentada, via as irmãs dos reis envoltas em mantilhas e sorria. Para que explicar? Nada desejo explicar. Explicar é limitar. É impossível limitar Gabriela, dissecar sua alma. Aí outro cara, isso eles lá tudo conversando sobre ela, porque a Gabriela é o papo da cidade o tempo inteiro. Aí outro cara, corpo formoso, alma de passarinho. Será que tem alma? Josué pensava em Glória, que é uma outra mulher que, assim, também... Importante essa mulher na história. Alma de criança, talvez. O capitão queria entender. O capitão é outro cara da história. Gente, nossa, eu sou muito péssima pra lembrar o nome dos personagens. Enfim. De criança, pode ser. De passarinho, besteira, Josué. Gabriela é boa, generosa, impulsiva, pura. Dela podem se enumerar qualidades e defeitos. Explicá-la jamais. Faz o que ama, recusa-se ao que não lhe agrada. Não quero explicá-la. Para mim, basta vê-la, saber que existe. Então, tipo assim... A Gabriela, mano, é um dos melhores personagens que eu já li sobre. E eu acho que principalmente, obviamente, por conta do autor Jorge Amado, né? Porque ele escreve... Ele descreve a Gabriela de um jeito, assim, que é realmente incrível, tá? Só leiam. E a Gabriela tem um papel muito importante aqui também, eu achei... Por conta dessa questão da sociedade nessa época que ser super preconceituosa e machista, né? E as mulheres eram super submissas. E a Gabriela não, mano. Ela chega, assim, escancarando a sociedade e ela tem um papel muito importante da libertação feminina, sabe? Na história. E, cara, isso aqui é um assunto que eu gostei demais do Jorge Amado ter falado sobre, sabe? E aí ele fala tanto sobre a Gabriela, que é o principal nesse ponto, e também ele fala sobre uma outra personagem que é a Malvina, que é uma filha de um outro coronel ou capitão, não me lembro dos nomes. E aí tem a Malvina, que ela é uma jovenzinha que ela só quer, tipo, sair fora dali, sabe? Ela não quer continuar nessa vida de sujeição feminina de jeito nenhum. Ela quer liberdade, ela quer, tipo, ser dona da própria vida. E o pai dela não permite isso de jeito nenhum. Mas, assim, é muito importante esses temas que ele retrata aqui. É muito maravilhoso de se ler. E eu não sei se eu falei tudo que eu deveria falar sobre esse livro, porque ele me encantou demais, eu amei. Eu não vejo a hora de ler todos os livros do Jorge Amado, porque todos os livros dele são maravilhosos, tá? Ele é um autor maravilhoso. E se vocês ainda não conhecem Jorge Amado, por favor, conheçam. E esse aqui é uma das melhores recomendações que eu tenho pra fazer desse autor, tá? Então, por favor, leiam esse livro. É rapidinho, assim, de ler ele. Ele tem, acho que umas 400 páginas, mas vocês não vão nem ver passar, tanto que a história é cativante e gostosa, sabe?
Então só leiam. É isso que eu tenho pra dizer, tá bom? Já falei demais. E leiam esse livro. E se alguém já leu ele, me contem nos comentários o que vocês acharam. E vamos conversar mais sobre. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque como sempre eu sou confusa na hora de falar sobre as coisas, não é mesmo? Mas espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem gostado, curte aí o vídeo, compartilha aí, e é nóis, e até a próxima. E beijos.